Golaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do ano de 2022. Fiquei um pouco ausente aí no dia de ontem e hoje estou gravando no finalzinho do dia já, porque infelizmente onde eu tava passando meu Réveillon eu tava com um probleminha lá de internet, então deixei para retornar à minha casa pra gente poder voltar à normalidade com os vídeos. Então, ó, um beijão, que 2022 seja um ano extraordinário para todos nós e que o Vasco, né, pelo amor de Deus, não repita o que fez ano passado, que foi disparado o pior ano da história desse clube maravilhoso e centenário. E aí, falando agora já da temporada 2022, o Vasco tem algumas situações para resolver, tem reforços que precisam urgentemente chegar para a gente poder estar montando o time. Falta muito jogador ainda, falta o anúncio oficial do Raniel e do Vitinho, mas esses dois também já estão contratados e até o presente momento chegaram 8 jogadores, saíram 11, mas a situação não está muito legal ainda não. Com esse time até aqui, o Vasco vai ter um ano complicado. O Vasco precisa de reforços de melhor condição e jogadores um pouco mais cascudos para poder dar uma encorpada no elenco. Uma situação difícil o Vasco está encontrando devido a essa situação financeira debilitada, está sendo contratar jogadores. E o Vasco parece que está indo ao mercado agora tentar usar as suas joias da base como moeda de troca. Já tinha dado para vocês a informação aqui que o canal Atenção Vascaíno tinha divulgado de que o Vasco estaria usando o Bruno Gomes aí como moeda de troca para tentar fazer alguma negociação e pegar alguns jogadores do Internacional. O nome dos jogadores não foram revelados, o Inter tem interesse do jogador desde o meio da temporada do ano passado, pode ser que pinte negócio. Uma situação nova que surgiu no dia 31, informação divulgada primeiro pela UOL Esporte, confirmado pelo Globoesporte.com e também pelo Lancenet. O MT, meia do Vasco, que começou a temporada jogando com o lateral esquerdo, se envolveu em algumas polêmicas, voltou ao time sub-20, fez 13 jogos, voltou para a equipe profissional novamente. Ele está em negociações bem encaminhadas com o Atlético Paranaense. Segundo apurou o Globoesporte.com, o negócio deve ser concretizado. Inclusive, o jogador teria confidenciado a amigos próximos. Ele teve em Cabo Frio no final de ano, jogou um jogo beneficente, ele e outros joias da base do Vasco, como o Gabriel Peck, o André, inclusive, que já saiu do Vasco, teve nesse evento. E eles participaram de um torneio de futebol. Ele teria confidencializado a amigos próximos de que o negócio estava bem encaminhado. O jogador deve ir por empréstimo. Não sei se o Atlético Paranaense vai pagar alguma coisa pelo empréstimo ou se vai rolar aí a questão da moeda de troca e o Vasco pode receber alguns jogadores. Lembrando que recentemente o Atlético Paranaense perdeu o Nicão, que era o seu principal meia, e vê no MT um jogador jovem e versátil que atua de atacante, ponta de lança, joga aberto e joga na lateral esquerda. O Atlético Paranaense se dá muito bem com esse tipo de jogador jovem que joga em várias posições com potencial ainda de evolução. Inclusive, boa parte dos jogadores que se destacam no Atlético Paranaense são jovens com esse perfil. Enfim, vamos aguardar a situação se concretizar. O Carlos Brasil chegou a negar, mas todos os outros portais estão bancando de que de fato a negociação está bem encaminhada. Então logo eu tenho novas informações para vocês a respeito do MT, eu trago para vocês aqui no canal. Pablo Maguinin, centroavante, 31 anos, joga no Tigres da segunda divisão da Argentina, vai ter o seu futuro definido amanhã, segundo apurou o companheiro José Roberto Coutinho. O presidente do Tigres não está nem um pouco confiante na permanência do jogador, ele tem duas propostas do Brasil, dentre elas uma do Vasco. Eu trouxe para vocês no meado da semana aí de que o empresário revelou que ele teria uma outra proposta do Brasil e o Vasco estaria atrás, teria um clube na frente do Vasco nessa negociação. Não temos ainda um centroavante contratado. Diego Souza, melou, realmente renovou com o Grêmio já fez até o anúncio oficial da renovação do jogador. O Raniel, jogador de beirada, apesar de poder jogar como 9, mas originalmente é jogador de lado de campo. Diego Souza melou e o Vasco então está atrás de um atacante. A situação do Luiz Amarília está virando um novelão. Vai fechar, não vai? O Universidade de Chile quer. Aí os jornais chilenos dizem que ele já está fechado com o Vasco. Aí daqui a pouco voltam atrás. Não, o Universidade de Chile está na briga de novo. Tá nesse rolo danado. Tem jornalista argentino dizendo aí que ele vai se reapresentar e vai ficar. Então as informações do Luiz Amarília estão muito truncadas. Vamos aguardar aí chegada
da manhã, né, na próxima segunda-feira, vai ter reapresentação do elenco do Vasco. Martelo foi batido quanto à pré-temporada. O Vasco fica uma semana no CT. Esses primeiros dias agora é para fazer avaliação física dos jogadores, vai se medir peso, percentual de gordura, fazer alguns treinamentos. Na segunda semana, uma semaninha lá em Pieral, interior do estado do Rio de Janeiro, o CT que pertence à CBF. É uma intenção pedida pelo Zé Ricardo, que como o elenco é formado por jogadores novos, muitos jogadores chegaram aí que não estavam no Vasco, então o Zé Ricardo quer aproximar mais os jogadores fora do Rio, para todo mundo se conhecer melhor e dar uma entrosada. Então por isso o Vasco vai sair do Rio uma semana e depois retorna para poder finalizar sua preparação. A estreia do Vasco no Campeonato Carioca é no dia 26 de janeiro contra o Volta Redonda, fora de casa. Uma outra situação que foi definida de um jogador que vira e mexe especulado no Vasco é o zagueiro Dedé. Ele acertou a sua ida para a Ponte Preta e vai jogar o Campeonato Paulista. A Ponte Preta não deixou muito claro nas informações que eu li se o contrato é só para o Paulistão, é um contrato de uma temporada, mas certo é que o Dedé acertou com a Ponte Preta. Tinha saído algumas informações há uns 15 dias atrás que ele estava acertado com o Botafogo, faltando apenas passar nos exames médicos. Se passasse nos exames médicos, ele seria contratado, um contrato apenas para o estadual. Mas essa situação aí morreu. Ele chegou a entrar em algum dado momento no radar também do Fluminense. São dois novelaços aí, Dedé, Diego Souza, graças a Deus acabou. A novela de momento aí é o Luiz Amarília e a situação do Recalde, que parece que vai ficar no Olímpia. O Olímpia está acertando os débitos do jogador e o Vasco também não tem dinheiro para fazer uma proposta alta para poder tirar o jogador de lá. O Olímpia até quer dinheiro, tem que pagar essa situação do Derlis Gonzalez junto à FIFA, está proibido de contratar por isso, mas o Vasco não tem bala na agulha para fazer uma proposta de mais peso, beleza? Tem dois problemaços ainda para o Vasco resolver: Leandro Castan e Vanderlei. Leandro Castan tem contrato até o final do ano, tem muito clima para o jogador ficar no Vasco da Gama, boa parte da torcida pega muito no pé do Leandro Castan, e também o Vasco tem uma dívida alta com o jogador, então tem que negociar essa situação, mas independente aí de qualquer coisa, o Castan não deve ficar, e o próprio jogador vem dando bastante pistas. Eu vou deixar algumas publicações para vocês na tela. Primeiro, ele deixou lá no seu Twitter dizendo que está preparado para novos desafios. Isso é um grande indício aí de que ele não fica realmente mesmo no Vasco. E hoje ele fez duas publicações no seu Instagram referente à sua despedida da igreja que ele frequenta lá na Barra da Tijuca, a IBC Barra, Igreja Batista Central da Barra. Inclusive eu fui em alguns cultos lá, ele até me convidou para ir num culto lá na IBC de 15 em 15 dias, tem o culto dos atletas e inclusive vez ou outra um jogador de futebol que congrega nessa igreja fazia alguma pregação. Inclusive teve uma pregação que o Castan me convidou, ele ia pregar e aí no dia teve um problema, foi mudado, e o Pedro, atacante do Flamengo de última hora, foi quem pregou no lugar do Leandro Castan e eu tive lá na IBC. Então ele se despediu do seu pastor e também do pastor Léo, que é o pastor que cuida ali do culto dos atletas. Então realmente o jogador não vai ficar, ele está no Rio de Janeiro já, se representa ao Vasco amanhã, porque tem contrato, ainda não acertou nem sua rescisão e nenhuma nova equipe, então ele estará se representando normalmente amanhã no CT Moacir Barbosa, assim como o Vanderlei, que é um outro jogador que o Vasco está tentando resolver a situação dele, porque amarrou em contrato. Se ele fizesse a quantidade X de jogos, o seu contrato seria renovado automaticamente. Contrato é contrato e tem que ser cumprido. O jogador não tem sondagem de outras equipes, tem um contrato que dá a ele o direito de renovação automática. Foi um tremendo de um pipinão que o Alexandre Pássaro deixou para o Vasco descascar. Mas devemos ter alguma conclusão disso. Acredito eu até que ainda nessa semana que vai entrar agora. Beleza? Para finalizar, alguns jogadores do Vasco fizeram ali algumas publicações interessantes nas suas redes sociais. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, nosso novo volante, Yuri Lara, ele fez uma postagem de Feliz Ano Novo ali com a sua cachorrinha no colo e ele tava com a gravatinha borboleta cheia de cruz de malta. E foi revelado que o Yuri é vascaíno de infância e tá muito legal essa publicação. Para finalizar, eu vou deixar com vocês aí dois jogadores da base fazendo algumas publicações importantes, o volante Juninho e também o volante Matias Galaza. E aí, será que esses dois jogadores vão ter uma temporada mais regular em 2022? Você acredita que esses dois jogadores podem acrescentar e ser úteis nessa temporada? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Passou um ano que nunca esquecerei na minha vida. 2021 me fez ver muitas coisas diferentes na vida.
me fez realizar o meu sonho de ser jogador profissional, me fez crescer, morar longe da minha família, das pessoas que eu amo. E isso me fez ver quem são os verdadeiros amigos. Obrigado a todos aqueles que estiveram lá, para mim, nos bons e nos maus momentos. E quero dizer a vocês que em 2022 coisas melhores estão por vir. Eternamente grato, 2021. O ano está acabando e eu só tenho a agradecer a Deus por estar com saúde, comida na mesa e paz no coração. Ano de muito aprendizado. 2022 será diferente, tenho certeza. Pra cima. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. E logo mais eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta vai estar muito. Valeu, fui!